A Organização Mundial de Saúde mostra que cerca de 15% dos casais não conseguem engravidar em todo o mundo. As estatísticas revelam ainda outro número. Só no Brasil, cerca de 8 milhões de pessoas, entre homens e mulheres, têm dificuldades para trazer um bebê ao mundo. Não é novidade, mas os números aumentaram no universo feminino nos últimos tempos, devido à maior inserção da mulher no mercado de trabalho e deixar a gravidez para depois. De modo geral, 30% dos casos de infertilidade são por fator feminino, 30% de causas masculinas, 20% de causas mistas e 20% sem causa detectada. Então, acho importante quando a mulher pensa em engravidar depois dos 40 que faça previamente uma avaliação com o ginecologista dela, deixe tudo equilibrado, a parte clínica, a parte ginecológica, e aí então ela passe a tentar engravidar naturalmente. Se passar um tempo, 6 meses, 1 ano, não estiver conseguindo, aí eu acho que realmente é interessante procurar um tratamento com um especialista em reprodução humana. O ideal é esperar de 6 meses a 1 ano justamente por causa da queda rápida da qualidade dos óvulos e da quantidade depois dos 40. Então, se não estiver acontecendo naturalmente nesse prazo, é melhor procurar um especialista em reprodução humana para acelerar o processo. Ter um filho em idade avançada requer adequações na rotina. Além da saúde mental, o corpo precisa estar em ordem. O planejamento nutricional antes da concepção é fundamental. Estudos indicam que a alimentação adequada, aliada a outras boas práticas, como fazer exercícios físicos regulares, facilita a ocorrência da gravidez. Então, o que mais a gente indica para mulheres 40+, a nível de suplementação, quando a gente fala em antioxidantes, a gente está falando em vitamina C, vitamina E, a famosa vitamina D. Um anti-inflamatório super importante, a gente está falando do ômega 3. Hoje em dia a gente estuda tanto sobre uma vitamina chamada coenzima Q10 para fertilidade. A gente está falando sobre investigação de perfil de ferro, investigação de perfil de glicose. Então a gente normalmente trata e cuida de suplementações que vão auxiliar essa mulher que vai estar muito mais exposta ao envelhecimento celular, e aí a gente investiga mais uma alimentação e uma suplementação anti-inflamatória e rica em antioxidantes. Para Cláudia Banducchi, nutricionista, especialista em gestantes, o corpo precisa estar em equilíbrio. A gente precisa investigar a qualidade de sono, a gente precisa investigar o seu histórico de saúde, porque a mulher 40+, ela carrega mais tempo de vida, ela está muito mais exposta a estresse. Normalmente são mulheres que têm um cargo mais alto. E pensando que a mulher ela vai envelhecendo e ela vai tendo envelhecimento celular, quando a gente fala em suplementação para o 40+, a gente precisa de fato fazer uma investigação de alguns pilares importantes que influenciam nesse envelhecimento celular. E aí a gente parte para vitaminas e suplementações anti-inflamatórias, antioxidantes. Outro alerta é que a paciente pode apresentar complicações sérias como hipertensão e diabetes gestacional. Então as mulheres 40+, elas têm um risco aumentado de diabetes, elas têm um risco aumentado de pressão alta, elas têm um risco aumentado de pré-eclâmpsia. E aí, quando a gente pensa em investigar esse perfil de exames, a gente está pensando em, vamos analisar esse perfil de glicemia. Essa mulher ela já vem com uma resistência à insulina, essa mulher ela já vem trazendo um medicamento para pressão alta, ela tem histórico familiar de pressão alta, essa mulher ela já está engravidando com colesterol alterado, então são exames que normalmente a gente solicita. Mas a mulher moderna está cada vez mais de olho na saúde e em qualidade de vida, mesmo diante da correria do dia a dia. Vanessa, com 41 anos, engravidou. Ela já é mãe de trigêmeas e a 4ª menina chegou de forma natural. Eu engravidei de forma natural, mas quando a notícia veio, quando a gente descobriu realmente, foi uma surpresa muito boa, porque quem cuida de 3, mais 1 não é nada. Pode falar a verdade. Então, tudo que a gente teve na primeira gestação, tudo que a gente teve na primeira gestação, foi tudo muito complicado no sentido de saúde das meninas, muito hospital, muita internação, nasceram muito prematuras. A Catarina nasceu uma bebezona. Eu cheguei até o final da gestação, então para mim foi uma experiência muito diferente da primeira. A empresária fala que ser mãe com mais de 40 é uma experiência incrível, já que a idade contribui para muitas questões.
Catarina veio, sendo só veio para agregar. E foi muito gostoso, porque a gente com mais idade, eu acho que tem essa vantagem, né? A gente está bem mais amadurecida do que se a gente tiver um filho com 20 e pouco, 30 e poucos anos. Então eu acho que a chegada da maturidade em relação à maternidade um pouco depois, eu acho que no nosso caso só veio agregar. Porque a cabeça já estava muito mais que estabelecida. De cuidar de uma bebê com 42 anos, assim, por um lado, o físico não é o mesmo, né? O cansaço, né? Essa questão fisiológica da mulher realmente é bem mais exaustivo, mas no sentido do físico mesmo, de cansaço, ou às vezes você não dorme, fica diferente no outro dia. Mas em relação à maternidade, na questão de cuidar, amamentar, acordar de madrugada várias vezes e trocar várias vezes, para mim isso sempre foi uma bênção, assim. Eu nunca vi esse lado da maternidade como sendo algo ruim, muito pelo contrário. Eu sempre digo que filho é uma bênção, independente de quantos, e eu acho que mesmo sendo 3, 4, ou se tivesse mais também, eu acho que vai depender muito da forma que a gente lida com isso, né? Lidar com tudo isso não é tarefa fácil. Para a psicóloga Marina Vasconcelos, é importante estar ciente das demandas para sofrer menos. Ter a consciência de que esse início demanda, é difícil, suga as energias de todo mundo. Você não dorme bem, acorda um monte de vezes durante a noite, tanto o pai quanto a mãe. É complicado, a escassez do sono provoca muita coisa, irritabilidade, cansaço exagerado, está sempre com sono. Aí se você volta para o trabalho, você está sempre bocejando, está cansado, está com a cabeça longe, porque está com a cabeça no filho. Então você tem que planejar tudo como vai ser da melhor forma. E muitas vezes, por mais que você planeje, não acontece exatamente assim, né? Nem sempre é. Mas quando a gente planeja, tem mais chance de dar certo, de você ter uma ajuda maior aí para não ser tão sobrecarregado, né? Então, sofrer tanto essas consequências. Consequências que muitas sonham em ter. Ser mãe aquece o coração de várias mulheres. Um dom que vai além do gestar, é o sentir em sua plenitude. Marinildes fez uma escolha transformadora e de um amor indescritível. Na verdade, eu sempre tive o sonho de ser mãe. Sempre tive, desde os 14, 15 anos de idade. E eu sou adotada, então nunca pensei em eu mesmo gerar, e sim eu adotar também, né? Meio fazer o que fizeram por mim, poder fazer por outros também, né? Seguir essa corrente do bem, vamos dizer assim. E então eu fui acalentando esse sonho, acabou eu focando na minha carreira a vida inteira e deixando esse sonho de lado. E aí, quando eu estava com uns 48 anos, 47, 48 anos, eu estava fazendo todo um processo de autoconhecimento, de coaching e tal, e eu resolvi resgatar esse sonho, né? Ainda tinha um sonho para trás aí, ainda para viver, e eu resolvi resgatá-lo e entrei num processo normal no fórum, né? No caso da minha região aqui, é o Fórum de Santo Amaro, de São Paulo. Então, entrei no processo, fiz todo o processo, passei por todas as etapas de entrevista com psicólogo, com assistente social, entrei na fila de adoção, né? A adoção foi o caminho especial que ela encontrou para a realização do sonho. Eu tenho uma vida muito mais completa, inclusive materialmente, do que eu tinha. Eu tenho muito mais energia hoje, próximo dos meus 60 anos, do que eu tinha aos 48 antes dos meninos chegarem. Então, adotar e ser mãe para mim foi a chance de ter uma nova vida, seguramente, e muito melhor do que o que eu tinha antes. O Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento aponta que há mais de 46 mil pretendentes cadastrados em todo o país e quase 3.800 crianças e adolescentes que esperam por um lar. Lar que ela deu para 2 crianças e que hoje ela pode comemorar o Dia das Mães. Eu adotei os meus 2 meninos, Bruno e Diego. Bruno chegou com 7 anos e Diego com 5 anos.
E eu adotei sozinha, né? Em 2016 eles chegaram, aí no auge dos meus 50 anos, eu tinha acabado de fazer 50 anos quando eu os adotei, e adotei realmente só, sem nenhum companheiro. O amor é maior do que tudo, a vontade, o desejo de educar alguém, né? De transformar a vida de alguém é maior do que qualquer coisa. Um amor sem explicação. E o melhor, existem diversas possibilidades para ser mãe. Como, por exemplo, barriga solidária ou útero de substituição. São diferentes termos que trazem o mesmo conceito. Na impossibilidade de gestar um bebê, o método é uma opção utilizada na reprodução assistida para fazer que o sonho de muitas famílias aconteça. A barriga solidária no Brasil ela é permitida. Existem uma série de regras que são determinadas pelo Conselho Federal de Medicina e são regras importantes que dão segurança tanto para o casal quanto para a pessoa que vai ser a cedente ou a barriga solidária. Então ela precisa ser uma mulher que tem um grau de parentesco de até 4º grau com um dos parceiros. Se ela não tiver esse grau de parentesco, a gente tem que solicitar autorização para o Conselho Federal de Medicina. E depois de uma avaliação de uma junta médica, o conselho autoriza e aí sim pode ser feito o tratamento. E o mais interessante é que no Brasil o registro civil ele é muito simples. Existem normas do Conselho Nacional de Justiça para isso, para poder registrar uma criança nascida de barriga solidária. E é bem fácil. Basta ir ao cartório no dia seguinte do nascimento, levando os documentos, comprovando que foi um caso de barriga solidária, e a criança já automaticamente é registrada no nome dos pais biológicos, com todos os direitos e deveres. Então é uma alternativa para quem não consegue ter filhos no próprio útero, ou para alguns modelos de família, como por exemplo casais homoafetivos masculinos, homens que querem fazer produção independente. Então existem indicações para barriga solidária e é um tratamento bem interessante. Às vezes, o desejo maternal pulsa tão forte que beira o impossível. Uma mulher de 70 anos deu à luz a gêmeos após tratamento de fertilização in vitro em Uganda. Last week we successfully delivered. Fizemos o parto desta mulher de 70 anos de gêmeos, um menino e uma menina. Anteriormente, a tratamos com fertilização in vitro. E, novamente, pelo mesmo processo, há 3 anos, ela concedeu à luz a uma menina. As crianças nasceram em dezembro de 2023. Na época, Safina falou com a imprensa sobre a felicidade de ter mais filhos. Dei à luz a gêmeos. Quando fiz um check-up, me disseram que eu tinha gêmeos. Fiquei muito feliz e cuidei bem dessa gravidez como uma pessoa feliz. O médico conta que a mulher chegou com o desejo de ser mãe novamente aos 70 anos e ele então decidiu realizar a fertilização in vitro. Ela voltou no início do ano desejando ter mais filhos. Eu aceitei e implantamos 2 embriões e todos se tornaram os bebês que vemos agora. Perguntado sobre a idade avançada da mulher, ele respondeu: idade é apenas um número. Uma mulher jovem também pode morrer de complicações na gravidez. E uma mulher idosa, se estiver em forma, também pode sobreviver. É um desejo que muitas vezes foge do controle. Mas os especialistas alertam: para gestar requer bom senso e conhecimento dos riscos envolvidos. Engravidar depois dos 50 anos pode ser um problema tanto para a criança quanto para a mãe. Para a mãe, a gente tem muitas questões clínicas. Ela pode ter mais risco de hipertensão na gravidez, diabetes gestacional, prematuridade, descolamento de placenta. Então é bastante complicado, porque a parte cardiovascular durante a gravidez ela é muito sobrecarregada. Então isso traz um risco para a mãe durante a gestação. Para a criança, a prematuridade é o principal problema, porque quando uma criança nasce prematura, e se isso for uma prematuridade extrema, ela pode ter alguma sequela depois. Então a gente não recomenda que aconteça uma gravidez após os 50, embora seja possível, como um caso de Uganda, que a mulher teve uma gravidez após os 70 anos, mas tem que ser clinicamente muito bem avaliada, ela tem que estar muito bem medicamente falando, e é um pré-natal de alto risco, então precisa de toda uma estrutura
para que a gravidez transcorra bem e que no final a gente tenha um resultado favorável. Ser mãe é mais do que uma escolha. É um ato de coragem, de amor e de liberdade. A mulher moderna aprendeu a se ouvir, a respeitar o seu tempo e a construir sua história do seu jeito. Até antes da chegada dos meus filhos, eu vivi uma vida meio solitária, achava que eu já tinha conseguido tudo materialmente. Eu realmente já tinha casa, já tinha carro, já tinha viajado para muitos países, já tinha feito tudo o que eu queria. Então, materialmente, não tinha mais o que ter, né? Mas eu não tinha noção do tipo de vida que eu levava, que eu achava realmente maravilhosa, para a vida que eu comecei a ter depois que os meninos chegaram. A minha energia mudou, a minha vontade de viver mudou, a minha força para conseguir muito mais mudou. Eu tenho uma vida muito mais próspera do que eu tinha. Independente da idade, ela enfrenta julgamentos, rompe padrões e ainda assim segue firme com o coração aberto para o novo. Ser mãe mais tarde não significa menos amor. Significa amor com mais consciência, mais entrega e mais presença.